disciplina Programação Web. Então hoje nós iremos ver um pequeno tutorial para podermos observar nossos exemplos mostrados nas apostilas e entender como é que se faz o processo de desenvolvimento de novo exemplo do mesmo tipo de linguagem PHP. Então, primeiro que nós devemos fazer é certificar que o nosso servidor, o AMP, esteja sendo rodado. Então, a primeira ação é em menu iniciar, programas, o AMP Server, e pedir para iniciar o servidor AMP Server. Tá? Vamos dar um OK no pedido de solicitação. Vou aguardar meu ícone ficar verde. Então agora meu AMP Server está online, né? Então posso abrir um navegador web, da sua preferência qualquer um serve, e testar o nosso endereço localhost. Então aparece aquela página de configuração do AMP Server mostrando que ele está sendo rodado normalmente, né? O processo de criação de uma página PHP ele é um pouco diferente de uma página comum HTML. Tem em vista que a página HTML não precisa ser interpretada pelo servidor. Então ela é diretamente interpretada pelo navegador web, né? Então essa é a diferença entre as duas linguagens, PHP e HTML. Né? Então o HTML ele é processado no computador do cliente, né? Enquanto que o PHP é processado no computador servidor. Né? Então o que o PHP faz é fazer todo aquele algoritmo de processamento e devolver uma página HTML para que o computador do cliente possa interpretar aquela página. Né? Então, eu quero colocar agora aqui na minha página localhost os arquivos de exemplo que eu já baixei da plataforma Moodle. Né? Então, eu vou lá onde está guardado, né, minha plataforma, meus arquivos aqui foram baixados da plataforma. Então eu baixei o arquivo exemplos.zip, já está aqui salvo na minha máquina, né? Então eu vou abrir ela. Você pode abrir com qualquer tipo de explorador de arquivo zipado que você tiver. Pode ser o WinZip, o WinRAR, o próprio Windows Explorer também tem a capacidade de fazer isso. Tá? E vou pedir para extrair dentro da pasta www, onde está instalado o meu AMP Server. Como eu havia dito nos vídeos anteriores, a pasta padrão do AMP Server não deve ser alterada. É a pasta c:/wamp. E a pasta www é onde ela vai estar as páginas de internet, né, que são processadas pelo PHP. Então eu vou dar um OK. Esses arquivos já foram extraídos, né, para o destino, que é a pasta WAMP. Bom, estão aqui os exemplos, né? Então aqui dentro estão os exemplos, estão todos os arquivos que nós estamos utilizando na primeira apostila do nosso curso, né? Só que se eu tentar abrir este arquivo diretamente usando um bloco de notas, eu só irei ver, né, um código PHP meio bagunçado aqui, então não é atraente para a gente observar dessa forma, né? Então, para poder observar de fato no ambiente de desenvolvimento integrado, que tenha todos os recursos, né, nós vamos utilizar o Eclipse PHP. Na minha máquina eu descompactei os arquivos do Eclipse na pasta c:/win/eclipse PHP, uma subpasta Eclipse, e aqui dentro está o programa Eclipse. Né? Então depende de onde você instalou onde você descompactou os arquivos do Eclipse. Né? Ele não precisa ser instalado, apenas descompactado. Você descompactou, vá lá no seu arquivo, né, e dê 2 cliques. Né? Aqui, para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou criar um atalho na minha barra de tarefas do Windows. Né? Então eu vou colocar aqui um ícone, né? Está sendo aberto, né? Então
aberto nosso programa do Eclipse, né? Tela de boas-vindas, posso fechar. Está vendo aqui sem nada, né? Praticamente nem projeto ainda aberto, né? Então aqui eu vou criar um novo projeto do PHP, né? Então vamos clicar com o botão direito na aba novo, projeto PHP. O meu projeto vai ser exemplos. E aqui eu tenho que indicar que o meu conteúdo não vai ser criar um novo projeto, e sim utilizar os arquivos existentes já de uma fonte já pré-existente, né? Então nós vamos fazer aqui a navegação, né? Vamos procurar pela pasta onde está instalado nossos exemplos, né? Então no caso está em computador, disco local, WAMP, né? Que é onde estão nossas páginas de internet, www, exemplos. Tá? Então, deu OK. Está aqui dentro agora, né? Eu posso dar agora o finish, né? Finalizar. E ele vai me importar todos aqueles arquivos de exemplo que estavam na minha pasta compactada, né? Então aqui você já consegue ver todos os arquivos um por um. E detalhe interessante é que ele já vem todo formatado para você poder alterar ou fazer alguma modificação. Vem os arquivos todos com a sintaxe já pré-determinada, né? Então você só tem que alterar uma coisa ou outra para poder fazer alguns testes, né? Por exemplo, esse arquivo classe.php, se eu quiser que ele seja rodado, né? Eu vou de volta lá no meu navegador web e coloco aqui após localhost /exemplos /classe.php. Eu vou pressionar Enter e aqui já me dá a resposta do código que está contido nesse arquivo de código PHP, né? Então você vê que esse arquivo ele praticamente não tem nenhum código HTML, né? Então ele começa com PHP aqui em cima e vai fechar lá no final do arquivo, né? Então ele não tem praticamente nenhum código HTML. Os únicos códigos HTML que tem nele é algumas quebras de linha aqui só para separar o conteúdo, né? Mas ele é basicamente um arquivo normal de conteúdo apenas PHP, né? Sem nenhum cabeçalho HTML, então bem mais simples do que uma página completa. Se eu quiser fazer alguma modificação aqui, por exemplo, eu posso modificar aqui esse valor do ponto B de 3 e 4, poderia colocar 12 e 24, por exemplo, né? O que eu vou fazer? Vou salvar o arquivo, né? A partir do momento que o arquivo já está salvo, se eu carregar novamente esse arquivo, né, eu vou dar um refresh, os valores já mudam, né? Ou seja, já mudam de acordo com o que está predeterminado lá no meu arquivo de execução. O que é importante notar é que o usuário só vai ver a página HTML, né? Só vai ver o conteúdo HTML. Então, se eu pedir para ver o código-fonte da página, tudo que vai aparecer é o código HTML, né? Então, veja que não tem nenhum tipo de código PHP nele, né? O PHP fica todo pré-processado no meu servidor. Então, eu só posso mandar os códigos em HTML para o meu cliente, né? Todo o código é pré-processado na máquina do servidor. Vamos abrir aqui um outro exemplo, comentários. Então, comentários eles são um arquivo que tem apenas algumas linhas de texto, né? Tipo comentário, e que não... A única saída em HTML é essa bom dia, né? Bom dia e o nome que está predeterminado aqui nesse parâmetro em cima de uma variável PHP, né? Então, se eu quiser analisar o conteúdo da resposta desse arquivo, quando é pré-processado pelo meu servidor,
Eu vou analisar aqui, faltou um S no final. Então pronto, bom dia João da Silva, né? Então já foi executado de forma bem simples. Certo, pessoal? Então espero que isso possa ajudar vocês a entender um pouco mais sobre os exemplos da linguagem PHP e que vocês possam também alterar esses arquivos para verificar como é que vai ser a resposta de acordo com as modificações que vocês fizerem nos arquivos de exemplo. Então, até a próxima.